Fala do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Evandro. A gente aqui vai dar prosseguimento ao nosso estudo de Química, dedicado a você que está no 7º ano aí. No 7º ano, basicamente, a gente estuda o atmosférico e temas relacionados a ele. E hoje a gente vai ver as camadas da atmosfera, um tema muito bacana e muito cobrado em prova aí, principalmente no pessoal do Fundamental. Então, vamos lá, gente. Quando a gente fala de camada da atmosfera, a pergunta clássica de qualquer questão é quais são as camadas da atmosfera e quais as quantidades, tá? Então, olha só, existe 5 camadas da atmosfera e existem nomes específicos para cada camada. Então, vou começando de baixo para cima, a gente vai ter a primeira camada chamada de troposfera. Então, a primeira camada da atmosfera, a gente chama ela de troposfera. Seguido ela, a gente vai ter a estratosfera. Seguido a estratosfera, a gente vai ter a mesosfera. Seguido a mesosfera, a gente vai ter a termosfera. E por último, a gente vai ter a exosfera. Então, essas são as 5 camadas da atmosfera que nós temos. É o famoso TENT com M, tá? É assim que eu costumo gravar. Para lembrar que o primeiro é troposfera, depois a estratosfera, o M de mesosfera, o T de termosfera e o E de exosfera, tá? Que são aí as 5 camadas da atmosfera. Beleza, pessoal? Olha só, entre as camadas existem zonas de transição chamadas pausas, onde ocorrem mudanças de temperatura, composição e densidade do ar. O que é isso aqui? Pessoal, da troposfera, que é a primeira camada, para a estratosfera, não vai acontecer essa mudança de forma brusca. Ah, aqui é estratosfera, aqui é troposfera. Não, não é assim. Vai haver pequenas partes que vai ser zonas de transição, onde vai mudar lá a temperatura, vai mudar a composição do ar, a densidade do ar, onde uma camada vai se transformar aos poucos na outra, beleza? Então, existem essas zonas de transição. E essas zonas de transição são 4 e cada uma delas também apresentam nomes específicos. E é bom vocês saberem aí. Olha só, entre a troposfera e a estratosfera a gente vai ter a tropopausa, é o nome que se dá, tropopausa. Como é que eu posso gravar, pessoal, esses nomes aí das zonas de transição? Basta você pegar a camada anterior e acrescentar a palavra pausa. Por exemplo, tropopausa aí, que é o nome da área de transição entre a troposfera e a estratosfera. Você pega o início lá da palavra, da primeira camada, que é tropo, e acrescenta a pausa, fica tropopausa, beleza? Seguindo aí da estratosfera para a mesosfera, a zona de transição, a gente chama ela de estratopausa, tá? Então pega de novo o início da palavra da camada anterior, extrato, mais palavra pausa, fica estratopausa, beleza, pessoal? Entre a mesosfera e a termosfera, a gente vai ter a mesopausa, de novo. Pega o nome da camada anterior, acrescenta a palavra pausa, fica mesopausa. E entre a termosfera e a exosfera, a gente vai ter aí a termopausa, tá? Que é o último nome da zona de transição entre as camadas. Então, olha só, a gente tem 5 camadas e 4 zonas de transição. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aí. A gente vai agora entrar dentro das camadas propriamente dita. A primeira delas, a gente tem aí a troposfera, tá? A troposfera, ela é a camada que vivemos e respiramos. Então, essa zona que está nos descobrindo agora, essa mistura gasosa está nos descobrindo agora, a gente chama ela de troposfera e é onde os seres humanos vivem. Então, ela é a camada mais importante para nós, porque é nela que a gente vive e desenvolve todas as nossas atividades diárias, inclusive uma das principais que é respirar, né, pessoal? Então, a gente vive na troposfera e a gente respira na troposfera, tá? Olha só, ela vai do nível do mar até cerca de 12 km. Então, olha só, se você pegar ao nível do mar, subir 12 km, você vai ter aí a área que a gente chama de troposfera, camada que a gente chama aí de troposfera, beleza? É na troposfera que ocorrem fenômenos climáticos, como chuva, formação de nuvens, relâmpagos, vento. Então, esses fenômenos climáticos aí da natureza, eles acontecem, na grande maioria, na troposfera, tá? Simplesmente por ser a camada mais importante. É na troposfera também que ocorre a poluição do ar, tá? Um tema que a gente vai estudar numa aula específica, o que vem a ser o ar poluído, como a gente pode dizer que o ar está poluído. Essa poluição ela vai acontecer também na troposfera, tá? Na troposfera, gente, o ar é de 78% de nitrogênio, que é o nosso N2, 21% de oxigênio, que é o O2, e o restante é composto de vários outros gases, como dióxido de carbono, CO2, vapor de água, H2O, os gases nobres, tá? Então, tem uma série de outros gases. Então, olha só, o gás mais abundante na troposfera é o gás nitrogênio, com 78%. Muita gente pensa que é o oxigênio, mas o oxigênio vem em segundo lugar, com 21%. Beleza, pessoal? Seguindo aí, na troposfera, a temperatura diminui com a altitude, ou seja, ao nível do mar, você vai ter uma temperatura maior do que você tiver, por exemplo, a 5 km de altura, 10 km, tá? Quanto mais você vai subindo, menor vai ficando
a temperatura, uma característica aí da troposfera. Seguindo aí, pessoal, a gente tem que a troposfera concentra a maior quantidade de ar de todas as camadas, correspondendo a cerca de 75%. Então, 75% de todo o ar atmosférico se encontra na troposfera. Em seu topo está uma fina camada chamada de tropopausa, que é a zona de transição entre a troposfera e a estratosfera que eu mostrei para vocês no segundo slide lá, tá? Aqui, toda a área de uma camada para outra, a gente vai ter pequenas zonas de transição, e a zona de transição entre a troposfera e a estratosfera, entre a primeira e a segunda camada, a gente chama aí de tropopausa. Beleza, pessoal? Seguindo, a gente tem a estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera. Essa camada ocupa uma faixa que vai do fim da troposfera, ou seja, 12 km, até cerca de 50 km acima do Sol. Então, de 12 a 50 km, a gente vai ter a estratosfera. As temperaturas na estratosfera variam de menos 5 graus Celsius a 70 graus Celsius. São temperaturas aí negativas, então significa lá que a temperatura é muito baixa, tá? A temperatura aumenta conforme se ganha altitude, então é diferente da troposfera lá, a temperatura vai aumentar conforme se ganha altitude. Quanto mais você vai subindo, mais a temperatura vai aumentando, beleza? Na estratosfera localiza-se a camada de ozônio, olha só, cerca de 24 km de altura, que funciona como uma espécie de filtro natural do planeta Terra, protegendo dos raios ultravioleta do Sol. Então a gente vai ter uma aula específica aqui para trabalhar a camada de ozônio, mas sabe que a camada de ozônio fica na estratosfera, que é a segunda camada que a gente tem aí do nosso ar. Beleza, pessoal? Grava essa informação aí, que é importante. A gente vai ter uma aula para estudar só a camada de ozônio. Tá, os aviões supersônicos e os balões de medições climáticas podem atingir essa camada. Então, os aviões supersônicos, balões de medição climática, eles na maioria se encontram nessa zona aí, que a gente chama aí de estratosfera. Beleza? Após a estratosfera, existe novamente uma camada de transição, dessa vez chamada de estratopausa. Então, entre a estratosfera e a próxima camada, que é a mesosfera, o nome dessa zona de transição a gente chama aí de estratopausa. Beleza, pessoal? Seguindo, a gente vai ver agora a mesosfera, que é a terceira camada da atmosfera. É só lembrar meso, meio, né? Meio da atmosfera. Então, olha só, ela vai de cerca de 50 km, ou seja, do fim da camada anterior, até 80 km de altura. Então, é nessa faixa aí que a gente vai ter a mesosfera, tá? O ar é rarefeito e as moléculas estão a grande distância uma das outras. As temperaturas podem chegar a menos 100 graus Celsius, então são temperaturas baixíssimas aí na mesosfera. Se for na mesosfera, os fenômenos luminosos conhecidos como meteoro, que a gente chama popularmente de estrela cadente. Então, a estrela cadente, quando você vê, ela está acontecendo na região da mesosfera, tá? Uma coisa bem bacana aí de se acompanhar, tá? A área de transição entre a mesosfera e a próxima camada, que é a termosfera, a gente chama ela de mesopausa, tá? Então, o nome que se dá a essa zona de transição de uma mudança da terceira camada para a quarta, a gente chama aí de mesopausa. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aí, agora a gente vai entrar na quarta camada atmosférica, que é a termosfera, tá? A termosfera se estende até 50 km de altitude, ou seja, já está bem distante aqui da gente. O ar é extremamente rarefeito. Se na mesosfera o ar era rarefeito, imagine agora na termosfera a 500 km de altitude, tá? A temperatura aumenta conforme nos afastando e pode chegar a 1000 graus Celsius, tá? Então, uma temperatura elevadíssima a gente tem na termosfera. Ela contém menos de 0,01% de toda a atmosfera, ou seja, basicamente não tem, gente, nenhum tipo de gases nessa termosfera. É muito pouca a quantidade e elas estão bem afastadas uma molécula da outra. Entre a mesosfera e a termosfera existe uma região com uma grande concentração de íons, que são na química chamadas de partículas carregadas, chamada de ionosfera. Então, olha só, gente, a ionosfera não é uma camada da atmosfera, ela é uma zona, assim como a gente tem lá a camada de ozônio, que ela tem uma característica de concentrar grande quantidade de íons. Íons são compostos ou átomos carregados, tá? Positivo ou negativamente, que a gente chama na química de cátion, de ânion, a gente vai estudar futuramente isso. Então tem uma região aí entre a mesosfera e a termosfera, que a gente chama ela de ionosfera, que concentra uma grande quantidade de íons, tá? E é nessa região, na ionosfera, gente, que ocorrem fenômenos conhecidos como aurora, tá? Quem já teve a oportunidade de ver, quando partículas provenientes do Sol colidem com os íons da ionosfera, ocorre emissão de luz. As auroras próximas ao Polo Norte a gente chama ela de aurora boreal, e a aurora ao Polo Sul a gente chama de aurora austral, tá? Então, olha só, gente, esse fenômeno aí da aurora boreal, aurora boreal, aurora austral, que a gente vê, que é muito lindo de acompanhar,
ela acontece nessa região chamada de ionosfera, que é uma região entre aí a mesosfera e a termosfera, tá? Uma região muito importante aí para o nosso estudo. E por último, a gente tem aqui a exosfera, tá? Que é a última camada da atmosfera. Do topo da termosfera até centenas de quilômetros não definido, a gente não sabe exatamente a região da exosfera, quando termina, tá? Nessa camada se localizam os satélites meteorológicos, tá? Satélite meteorológico aí, que a gente acompanha em filme, né? Que a gente nunca tem a oportunidade de ir. Então, eles estão na exosfera. O ar é rarefeito, tá? É composto basicamente de moléculas de gás hélio e gás hidrogênio, tá? Ela é o limite entre a atmosfera e o espaço sideral, onde não tem ar. Então, saindo da exosfera, você vai entrar no espaço sideral, onde não temos ar atmosférico. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, vim pedir que você se inscreva nesse canal, tá? A gente ajude a gente a alcançar uma marca maior de inscritos, para a gente possa ajudar várias pessoas que estão precisando, tá bom? Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal!